Então vamos lá, pessoal, vamos recomeçar aqui. Bom, de novo, primeiro eu quero desejar um feliz ano novo a todo mundo, dizer que esse é um ano que promete muito no setor de contratação pública, não apenas por causa do PL, que é o objeto da nossa discussão, né? A Editora Fórum está oferecendo esse observatório da nova lei de licitações com um olhar voltado muito especificamente para o PL, 6814. É muito interessante participar como colunista e estar aqui para trazer algumas das minhas ponderações a respeito do PL, mas para além da questão do PL, a gente vai ter um ano muito profícuo em termos de atos normativos e de outras leis que também vão interessar o setor de contratação pública. E, portanto, nós precisamos de estar atentos aí, porque as mudanças serão muitas e serão mudanças que precisam ser acompanhadas. O nosso tempo aqui é curto, eu quero ser bem objetiva nas minhas ponderações a respeito do PL. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que eu percebo avanços no PL, como percebo que o legislador está deixando de lado essa oportunidade para disciplinar alguns institutos que poderiam ser contemplados na nossa nova lei de licitações, e acho que, na verdade, assim, na soma total, me parece que é um PL que melhora, sim, pretende melhorar, sim, promete melhorar, sim, o setor das contratações públicas. Eu queria começar falando um pouquinho do que o PL oferece em termos de planejamento das contratações públicas. Nós sabemos perfeitamente que há dois grandes alvos de preocupação a respeito dos contratos com a administração pública. Um, claro, é o problema da corrupção e outro é o problema da ineficiência. Os recursos públicos, eles são escassos, obviamente que a administração pública já precisa fazer uma série de escolhas, porque ela não consegue, ao mesmo tempo, seja por uma questão operacional, seja por uma questão de recursos públicos, contratar todas as suas demandas. Então, há um escalonamento, há uma eleição de prioridades, deve haver isso do ponto de vista formal, né? De uma eleição de prioridades. E esta fase do planejamento é, portanto, uma fase extremamente sensível. Volto a dizer, a sensibilidade está não só conectada com a ideia de corrupção, mas também conectada à ideia de eficiência ou de ineficiência. Há um acordo muito interessante do TCU, que é o acordo 2622 de 2015, em que o TCU narra problemas que ele detectou nas contratações públicas federais, que dizem respeito, sobretudo, a essa questão da deficiência do planejamento. Já há um movimento na administração pública federal, cujo foco central é aprimorar a fase de planejamento. E aprimorar a fase de planejamento, num primeiro lugar, para que cada contratação da administração pública esteja inserida num plano anual, e é disso que trata a Instrução Normativa número 1 de 2019, e que exista, portanto, uma correlação entre as contratações públicas, aquela contratação pública específica, e um planejamento anual de contratações públicas. Isso é vital para evitar que um agente público pretenda fazer um contrato público, não porque ele se revela mais importante, mais relevante, mais necessário, mas, por outro lado, porque há algum interesse privado dele ou de outros, naquela contratação. Então, desde o Acórdão 2622, passando pela Instrução Normativa do ano passado, nós chegamos a esta ideia que está retratada no PL, de que temos que ter um planejamento anual das contratações. Isso vai implicar, claro, em mais uma obrigação, em mais um dever a ser cumprido pelos administradores públicos. E, portanto, neste aspecto, há sim um acréscimo de burocracia no PL. Mas, apesar de existir um acréscimo de burocracia, porque é mais uma etapa que precisará ser cumprida, que precisará ser observada pelos agentes públicos, trata-se de algo que espelha essa preocupação
com que exista uma sintonia entre um contrato e um planejamento mais global das contratações públicas. Para além dessa ideia, que é uma ideia muito interessante, o PL está espelhando uma série de recomendações da Transparência Internacional e mesmo diplomas legais estrangeiros. Há uma influência bem nítida das diretivas europeias em termos de contratação pública, e a gente percebe isso, por exemplo, na preocupação que o PL retrata com uma série de fatores, todos eles unidos, ambicionando um ganho de eficiência nessa fase de planejamento. Do que eu estou falando especificamente? Estou falando de uma obrigatoriedade que o PL está a estabelecer de que as compras sejam feitas de maneira centralizada. Quando a gente fala de compra centralizada, nós estamos falando na mesma linha da diretiva europeia, que é preciso que exista um agrupamento de agentes públicos e este agrupamento vai assumir a obrigação de conduzir as contratações públicas. Não significa dizer que a gente deixa de ter a obrigatoriedade, porque ela está preservada, de dividir este objeto, por exemplo, em se tratando de compras públicas, em tantos lotes, em tantas fatias, digamos assim, quanto forem economicamente e tecnicamente viáveis. Isso está preservado. Portanto, não há uma destruição de uma ideia que é cada vez mais central nas contratações públicas brasileiras e nas contratações públicas internacionais, que é de proteger um espaço para as pequenas empresas, para as empresas menores. Isso está preservado. Esta central de compras significa apenas que nós não vamos ter uma pulverização de compradores da administração pública, mas sim uma concentração em um determinado órgão. Isso vai impor aos municípios, estados, que não adotam ainda esta forma, essa metodologia, o ônus de se reorganizar para que isso seja feito. Dentro desta ideia de agregação de demandas, de centrais de compras, é preciso também considerar que haverá necessidade, algumas dessas coisas já são bem avançadas na esfera federal, mas não representam a realidade de estados e municípios como um todo, obviamente, que se faça também um catálogo de produtos e de serviços, ou seja, a ideia de padronização, ela está aliada à ideia de centralização, à ideia de concentração de demandas. E que padronização é essa? Os produtos e serviços passam a ser padronizados, evitando-se assim que numa determinada contratação, por vontade, por capricho, por razões que, portanto, não são técnicas e são injustificáveis, um determinado administrador público resolva acrescentar ou retirar especificações apenas com o intuito de favorecer um determinado concorrente ou prejudicar um outro licitante. Portanto, alia-se a ideia da centralização à ideia de padronização. Evidentemente que para padronizarmos produtos e serviços é fundamental, e já é fundamental hoje, porque essa não é uma ideia que é repudiada pela Lei 8666, a Lei 8666 já fala de padronização, mas sobe-se um degrau na exigência de padronização com o PL, porque terá que ser de fato observada a padronização para produtos e serviços. Há uma exigência que precisa ser refletida pelos administradores públicos, que é a exigência de que esses produtos e esses serviços passem por um processo republicano aberto, em que todos os potenciais interessados no oferecimento do produto, na prestação do serviço, tenham a chance de participar deste momento e de, consequentemente, ao participar deste momento, contribuírem para que a administração pública chegue ao final do processo de padronização, tendo efetivamente encontrado o produto ideal, tendo encontrado o serviço ideal. O que eu quero dizer com isso? De nada resolve o PL intensificar
lógica da padronização, tornar a padronização uma referência extremamente importante, se nós não tivermos um processo de padronização em que se realmente agreguem os interessados e se oportunize a esses interessados o direito de contribuir para que a administração pública chegue a uma padronização ideal, ou seja, que ela contemple todas as possibilidades de recursos, de propostas, de contribuições, para que ao final tenhamos, então, uma padronização que seja uma padronização interessante. A padronização não será apenas via catalogação de produtos, a padronização também vai envolver minutas de TRs, termos de referência, minutas de editais, quer dizer, há uma preocupação em se padronizar todo o passo a passo da administração pública. Na Europa, esta também é uma realidade. Então, de novo, uma influência estrangeira, que é, boa parte dela, reflexo de uma preocupação muito grande com corrupção. Se nós temos editais que são padronizados, se nós temos termos de referências que são padronizados, e claro, a padronização não será nacional, a padronização será estratificada, cada município, o Estado, a União, padronizarão o seu edital e o seu termo de referência, evita-se com isso distorções, acomodações que podem servir também para conduzir de maneira incorreta o procedimento licitatório. As padronizações, por outro lado, elas vão necessariamente fazer com que os administradores públicos, os agentes envolvidos em todo este processo, tenham a exata dimensão de que as cláusulas do edital, da minuta de contrato, precisam ser muito maturadas, precisam refletir, então, discussões internas, porque não será possível a alteração constante destas cláusulas. Então, ganha-se com uma diminuição das possibilidades de corrupção, espera-se ganhar também com uma maior eficiência no procedimento de contratação pública. Eficiência obtida exatamente a partir da ideia de que estas padronizações são reflexo de uma contínua discussão dentro da administração. Há um aspecto interessante que é uma abertura para que estados e municípios, se assim desejarem, utilizem esses padrões da esfera federal. A esfera federal já está muito mais avançada nesse cenário da padronização, da catalogação, do que estados e municípios de maneira geral. Portanto, abre-se essa possibilidade, reconhecendo-se, sobretudo, que os municípios têm uma deficiência, uma dificuldade maior, em regra, para alcançar esse aprimoramento. Algo que também é muito interessante é a maior valorização do sistema de registro de preços. Nós sabemos que o registro de preços, ele é abordado na Lei 8666, ele é abordado de maneira extremamente tímida na Lei 8666, houve uma opção pelo legislador de transferir para os decretos estaduais, federal e municipais uma disciplina mais minuciosa, mais exaustiva do tratamento do registro de preços, e cabendo, inclusive, a esses decretos dizer quando se deve usar ou quando se pode usar, vai depender da abordagem, há decretos que impõem o uso e há decretos que facultam o uso do registro de preços, e essas circunstâncias, então, podem variar de ente da federação para ente da federação, já que a disciplina na Lei 866 é muito tímida. Vamos lembrar, inclusive, que a Lei 8666 não fala de registro de preços para serviços, muito menos para obras. Ela se concentrou em propor este mecanismo, esta engrenagem, apenas para produtos. O avançar do tempo com a edição de decretos, depois com a própria Lei do Pregão, é que fez com que nós estivéssemos hoje diante de um cenário em que a prática do sistema de registro de preços se volta também para serviços. Quais são os avanços que o PL traz a respeito disso? Primeiro, esgota-se essa pulverização de tratamentos. Nós vamos ter uma concentração, uma nacionalização da disciplina do registro de preços.
porque o PL está trazendo para o corpo da lei tudo aquilo que a gente via sendo tratado via decretos. E dentro dessa nacionalização, há dois aspectos que me parecem importantes. O primeiro é o de aumentar o uso do registro de preços, acrescentando uma terceira categoria, que é a categoria das obras e serviços de engenharia, que na maior parte dos decretos não é usada esse objeto, digamos assim, obras e serviços de engenharia, não são contratados através do sistema de registro de preços. Esta realidade será alterada porque o PL vai unificar este tratamento. Claro que não são todas as obras e todos os serviços de engenharia que admitem o uso do registro de preços, naturalmente que não são todas, nós estamos falando daquelas que podem ser padronizadas, daquelas em que a demanda é frequente, portanto a administração pública está sempre a repetir o desejo de contratar daquela forma, mas isso é um ganho muito expressivo. Já existia uma discussão doutrinária a respeito disso, eu mesmo já escrevi defendendo o uso de registro de preços para este cenário, mas agora nós temos isso então de uma maneira mais pacificada. E o incremento do uso de registro de preço não está localizado apenas nisso. Há um outro aspecto que também precisa ser salientado. Vejam, na esfera federal, nós temos o registro de preços utilizado não apenas para alcançar as vantagens que nós rotineiramente correlacionamos com o registro de preços, que é controle da qualidade, afinal de contas, se eu peço uma vez e aquilo que o fornecedor me entrega não é o que eu esperava, não atende à demanda da administração pública, a administração pública, sem um maior sacrifício, sem a necessidade de romper contratos, ela pode perfeitamente deixar de solicitar novamente o produto ou o serviço, então este é um ganho. Sabemos que o registro de preços também tem outro ganho, que é a desnecessidade de dotação orçamentária, portanto, para começo de ano, em especial, fazer licitações utilizando essa modelagem é algo extremamente bem-vindo, algo extremamente valioso. Sabemos que se trata de uma modelagem que a administração pública não se compromete tanto, porque ao final da licitação nós temos a ata, nós não temos um contrato, portanto se trata de uma relação mais franca, mais aberta com o fornecedor, mas há um ganho que deveria ser mais explorado, que tem a ver inclusive com a ideia de centralizar compras, algo que já se percebeu na administração pública federal, e não é à toa que o decreto em vigor na administração pública federal já endereça desta forma, que é o fato de nós podermos, via sistema de registro de preços, acomodarmos várias demandas de outros órgãos, que são os órgãos que vão ou pedir para participar da licitação, daí sendo aclamados como órgãos participantes, e sabemos que esses órgãos participantes no decreto federal não precisam ser apenas órgãos da administração pública federal, portanto, necessidades estaduais e municipais também podem ser acomodadas e acolhidas pelo sistema de registro de preços federal, e também a figura dos órgãos não participantes, que nós vulgarmente chamamos de carona. Pois bem, com relação à primeira categoria dos órgãos participantes, o que o PL está a fazer é tornar obrigatória a figura da intenção do registro de preços. Então, aquilo que na administração pública federal já se vê respeitado, passa a ser um norte para estados e municípios. Não será possível ou admissível que um determinado órgão, ao implementar, ao começar os preparativos para uma determinada contratação pública, que ele deixe de contemplar, deixe de sinalizar outros órgãos, para que esses outros órgãos, se for o caso, apresentem as suas demandas. Então, a expansão da figura da intenção de registro de preços para torná-la uma figura nacionalmente
obrigatória é um ganho bastante expressivo na minha avaliação. O aspecto do carona também está sendo objeto de uma regulamentação nacional. A discussão antiga, nunca totalmente superada, de que o carona, uma vez que não é contemplado na lei, ele figura apenas nos decretos, ele traduziria uma hipótese de contratação direta, sem amparo legal, porque não está rolada nas figuras do artigo 24, nem seria o caso do artigo 25 da Lei 8666, e, portanto, daí uma ilegalidade intransponível na utilização das figuras do carona, da figura do carona, isso é removido. O legislador, especialmente reconhecendo que os municípios, por vezes, têm sim dificuldades em bem conduzir os procedimentos licitatórios e, portanto, melhor seria para o interesse público que, ao invés de procedimentos licitatórios falhos, que não vão alcançar os propósitos que se espera com a contratação pública, será a participação desde o início no processo do sistema de registro de preços, na qualidade de órgão participante, ou digamos assim, a sua adesão através da questão do carona, o PL está a admitir, a legislar a respeito do carona. Não se terá uma ampliação, tal como hoje está proposto no PL, dos percentuais da utilização do carona. Então, não é que vai se admitir o carona em percentuais superiores ao que hoje vigoram na esfera federal. São estes percentuais que estão sendo trazidos aqui para o projeto de lei, mas, de todo modo, acho que isso é sim um ganho, porque vai, imagino, serenizar o ambiente, vai silenciar as discussões que ainda existem sobre carona, e isso tende a favorecer, sobretudo, municípios de menor porte, que têm dificuldades a respeito do tema. Eu não sei se vocês sabem que existia uma preocupação muito grande com o que aconteceria com a Lei Complementar 123. Por enquanto, a Lei Complementar 123 não está sendo alcançada. Ou seja, o PL está preservando a Lei Complementar 123 e os tratamentos favorecidos nela estampados, e teremos, então, um avanço na questão do sistema de registro de preço, um avanço na centralização das compras, sem que isso implique em qualquer tipo de prejuízo ou de retração no tratamento favorecido dedicado a micro e pequenas empresas. A respeito de prevenção à corrupção, que é um outro aspecto, claro, muito relevante, em especial porque nós não chegamos ao ano de 2020 agora sem termos sido premiados desde 1993 e, claro, antes disso também, com notícias recorrentes a respeito de fenômenos de corrupção nas contratações públicas. E este é um tema que o PL estava, nas suas versões primárias, primitivas, praticamente maltratando ou não tratando. A última versão do projeto de lei é muito superior às suas minutas anteriores, e entre os aspectos que me parece em que se detecta o avanço, está sobretudo a questão do tratamento, ou da prevenção, melhor dizendo, à corrupção. Quais são, hoje, algumas das abordagens que o PL traz sobre o tema? A primeira coisa que eu quero salientar é relativa aos programas de integridade. Os programas de integridade, nós sabemos, eles implicam um investimento por parte das empresas, ou das empresas que pretendem contratar com a administração pública, a depender de qual é o momento em que esses programas de integridade passam a ser exigidos, ou, de toda forma, o investimento por parte daquelas
empresas ou outras pessoas jurídicas, não são só empresas que são contratadas pela administração pública, após a celebração do pacto, após a celebração do contrato. E os programas de integridade, portanto, sempre navegam ou sempre são avaliados sob essa lógica: investimento necessário e ganhos que se espera que do programa ou dos programas de integridade defluam. O que o PL, na minha avaliação, com sabedoria, está a ditar? Os programas de integridade não serão exigidos de maneira vulgar, ou seja, os programas de integridade não serão exigidos, primeiro, não serão exigidos para aqueles que pretendem participar dos certames. Não se trata, então, de uma regra de habilitação. É possível participar do certame sem ter programas de integridade, isso como cláusula, como norte geral. E os programas de integridade serão exigidos apenas em alguns cenários. Que cenários são esses? Uma determinada pessoa jurídica foi penalizada pela administração pública, foi reprimida pela administração pública e sofreu a sanção de inidoneidade. Para que ela possa se reabilitar e, com isso, voltar a participar dos contratos públicos, ela terá que apresentar um programa de integridade. Se ela já tinha um programa de integridade, ela terá que apresentar melhorias, avanços no seu programa de integridade. Portanto, aqui neste pequeno exemplo, a gente detecta uma obrigatoriedade. Um segundo momento em que haverá uma obrigatoriedade diz respeito a contratações de alto vulto. Aí sim, para fins de celebração do contrato, a administração pública exigirá programas de integridade. No mais, os programas de integridade estão sendo tratados de maneira a atrair o particular a fazê-los, mas sem um cunho obrigacional. Vejam, por exemplo, que um dos critérios de desempate, é o terceiro critério de desempate, arrolados pela lei, né, os critérios de desempate arrolados pela lei, está o programa de integridade. Então, aquelas pessoas jurídicas que continuarem empatadas depois de se aplicarem os critérios A e B, serão desempatadas a partir do crivo da existência de um programa de integridade. Quem não tiver programa de integridade estará numa situação mais prejudicial. E, finalmente, também é importante salientar, e este é um ganho muito expressivo da lei, falarei disso daqui um pouco, que um dos fatores que atenuarão a sanção, na hipótese de a pessoa jurídica estar a sofrer um processo administrativo punitivo, que pode levar à aplicação de uma sanção, é exatamente a existência de programas de integridade. Portanto, as sanções serão, não apenas por isso, este é um dos critérios, mas serão menos severas se a pessoa jurídica demonstrar a existência de programas de integridade. Ao lado disso, nós temos também algo que me parece importantíssimo e que, obviamente, está a suscitar um repúdio por parte dos tribunais de contas, que alegam impossibilidade de atender a esta demanda no tempo estabelecido, alegam também uma inconstitucionalidade, porque o PL estaria a atribuir obrigações que não correspondem àquelas que estão alinhavadas ao texto constitucional, alegam questões também do ponto de vista operacional, insuficiência de quadros para fazer isto, que é o fato de que é possível fazer, será possível, né? Não é ainda, mas será possível, se tudo caminhar tal como hoje está previsto no PL, será possível realizar consultas aos tribunais de contas e consultas voltadas a casos concretos, fixando-se um prazo de 30 dias, se não me falha a memória,
para que o Tribunal de Contas devolva, então, a sua avaliação a respeito daquela consulta. Qual é o ganho em termos de corrupção? Na verdade, o ganho não é só em termos de corrupção. O ganho também é em termos de eficiência. Boa parte dos desacertos da administração pública está relacionada não com má fé, não com uma atuação dolosa, não com uma vontade de efetivamente praticar atos desviantes, mas com a incapacidade mesmo, ou a ignorância no sentido de não conhecimento das melhores alternativas, do caminho mais digamos, ajustado ao alcance do interesse público. Então, esta, na minha avaliação, a despeito de toda a reação dos tribunais de contas, é sim um avanço importante. Talvez o tempo realmente precise ser mais ajustado. Talvez nós estejamos a dizer que os tribunais de contas vão precisar, sim, de uma atenção, um olhar diferenciado, porque vão precisar de pessoas que estejam aptas a contribuir para a resposta a essas consultas, mas a ideia me parece bastante positiva. A gestão de riscos também é algo que o PL está a enfrentar. E o PL está a enfrentar isto pensando que em fixar linhas de defesa do interesse público. Então, o PL cuida de 3 linhas de defesa para o interesse público. Nós estamos falando de uma primeira linha que envolve os próprios agentes que estão ali na contratação pública, que cuidam da contratação pública, e sobre eles recai, segundo o PL, esta obrigação de verificação, que na verdade já existe mesmo, dos acertos, das escolhas, a ideia de que eles próprios também voltem o seu olhar para identificar possíveis mazelas já originais no desenvolvimento da contratação pública. Depois nós temos os órgãos de consultoria, de controle interno, os órgãos de consultoria, que funcionarão também como linha de defesa, chegando finalmente a uma terceira linha de defesa, que envolve o controle externo. Essas linhas de defesa são mencionadas no PL e se atribui a elas, então, essa responsabilidade de voltarem seus olhos para identificar possíveis condutas desviantes, mas não há, e talvez o PL precise avançar um pouco mais nisso, uma explicação mais detalhada sobre exatamente como elas devem atuar. Claro, se diz que, tendo se identificado algum problema, há que se sinalizar rapidamente, mas acho que precisamos ter um aprimoramento, uma maturação sobre como devem ser essas linhas de defesa. Até para que a gente tenha mais bem delineado como vai funcionar a responsabilidade de cada uma dessas linhas na medida em que se detectar uma inoperância delas em relação a isso que delas se espera, que é uma atenção para a questão do interesse público. 2 coisas que eu acho que a gente também não avança tanto, embora, sob certos olhares, há quem diga que sim, há um olhar mais atento a isso. O PL está a dizer que as escolas de governo e as escolas dos tribunais de contas devem se voltar à profissionalização dos agentes públicos. Evidentemente que não há mesmo nenhum ganho real de eficiência e muito menos se consegue efetivamente minimizar o problema da corrupção apenas com mudanças metodológicas. Não é o acréscimo de tecnologia da informação, não é o ajuste aqui ou acolá, nesta modalidade ou na outra, que serão capazes de trazer ganhos mais expressivos na questão da eficiência e da corrupção. Na minha avaliação, realmente,
a profissionalização dos agentes públicos seria a grande revolução que o PL poderia trazer. E alguma coisa ele disse, por isso que eu disse que há pessoas que se sentem satisfeitas, acham que o PL foi até onde podia ir. E o que ele fez, então? Ele está a dizer, primeiro ele está a realçar a importância dos servidores ocupantes de cargo efetivo, portanto, entendendo-os como os agentes que devem estar, tanto quanto possível, envolvidos na contratação pública, mas, e também dizendo que, como eu mencionei, cabe às escolas de governo e cabe às escolas e aos tribunais de contas contribuírem para essa profissionalização. Na forma como isso está dividido no PL, a ideia que eu extraio é de que as escolas de governo, que precisam inclusive ser revitalizadas, né, valorizadas, de nada adianta o PL dizer isso se elas continuarem sucateadas ou se elas sequer existirem, porque a escola de governo não é uma realidade de todos os entes da federação, mas às escolas de governo caberia uma profissionalização inicial, uma preparação inicial. Isso porque não se estabeleceu, embora se tenha valorizado os servidores ocupantes de cargo efetivo, não se estabeleceu uma carreira de contratação pública. Não há, nem fixando-se um prazo para que isso viesse a ser implementado, uma ordem por parte do PL, uma referência contida no PL, para que os agentes públicos que trabalhem com contratação pública, como fiscais, como planejadores da licitação, como compradores, como condutores da fase do certame, sejam pessoas que passaram em concursos públicos para cargos vocacionados à contratação pública. Esta, que é uma realidade em alguns países estrangeiros, não é uma realidade no Brasil e não será uma realidade via PL. O PL não está exigindo isso. Então, tudo bem, em determinados municípios, em determinados estados, se faça essa escolha, mas aí se fará essa escolha por iniciativa de cada qual, não por um comando nacionalmente imposto. E essas pessoas, então, que vão entrar para os cargos efetivos, ou mesmo que já estão nos cargos efetivos e estão nos empregos efetivos, né? Elas não estão, claro, ou não estão necessariamente ambientadas com a realidade da contratação pública. Podem ter sido aprovadas em primeiro lugar no concurso público e não ter nenhuma experiência com contratação pública. A aposta do PL é que as escolas de governo farão essa profissionalização e as escolas dos tribunais de contas cuidarão de oferecer aí, não mais como uma opção do Tribunal de Contas A ou do Tribunal de Contas B, mas como uma missão a eles imposta, oferecer cursos e capacitações para aperfeiçoar esse corpo funcional. Valoriza-se o Tribunal de Contas como um órgão, como um ator que tem por missão não apenas controlar e fiscalizar o passo a passo das contratações públicas, mas tem também como missão contribuir desde a origem para que essas contratações públicas realmente atinjam os propósitos que as tornaram relevantes. De novo, aqui a gente tem uma discussão a partir dos tribunais de contas se seria possível este tipo de imposição, porque também não se vê do texto da Constituição alguma referência expressa a esta função, a esta contribuição por parte dos tribunais de contas. Algo que também a gente não percebe é um avanço. Eu quero só voltar aqui a uma coisa, eu estava falando de profissionalização das carreiras, termos uma carreira voltada para a contratação pública. Na Itália, eu sempre gosto de falar da Itália, porque estudei lá, volto para lá agora para dar algumas aulas nesse cenário de contratação pública, fazendo um confronto Itália, Brasil, Itália, na verdade, Itália, Europa, né? Brasil e Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia,
não apenas as compras precisam ser centralizadas, como não é qualquer conjunto, não é qualquer central de compras que pode efetivamente comandar uma determinada contratação pública. Eles exigem que, a depender do objeto, do volume de recursos que se correlaciona àquele objeto, as contratações públicas precisam ficar a cargo de pessoas que são, de fato, mais preparadas. E esta é uma realidade que a gente ainda não está a introduzir no país. Também sinto falta de um incentivo real a denúncias. Claro, está dito no PL, isso não é nenhuma novidade, que as pessoas podem apresentar denúncias quando cidadãos, quando detectarem, ou quando entenderem que há algum tipo de comportamento desviante. O que acontece, entretudo, é que nós não avançamos em tornar estas denúncias, em incentivar essas denúncias de uma maneira mais pragmática. E quando eu digo pragmática, estou realmente pensando em algum ganho que o denunciante possa fazer. Evidentemente que este ganho não pode estimular denúncias vazias. Então, nós teríamos que também pensar em algum tipo de penalização, responsabilização dos denunciantes que apresentarem denúncias que sejam completamente, que não sejam lastreadas no mínimo de solidez. Nos Estados Unidos, eles lidam com essa questão da denúncia de uma maneira bem prática, como é característico daquele povo, dizendo que, através de um diploma legal que se chama False Claim Act, essas denúncias não são necessariamente apenas voltadas à contratação pública ou à corrupção, há um horizonte de possibilidades, mas se a gente importasse um pouco a ideia, nós poderíamos prever aqui há outras discussões no Congresso Nacional a respeito disso, mas o PL mesmo não está tratando disso, pelo menos não até agora, prever aqui algum ganho para casos em que a denúncia se materialize, com materializar-se, quero dizer, em que ela realmente tenha lastro, em que ela esteja calçada, em que se apure que de fato o denunciante tinha razão, porque isso nos levaria a uma oferta de denúncias por cidadãos que, via de regra no Brasil, apresentam-se como denunciantes, não porque de fato perceberam algum tipo de mazela no passo a passo das contratações públicas, mas porque fazem aquilo que as pessoas jurídicas, os licitantes, gostariam que eles fizessem. Esta é a regra geral, claro que não estou querendo dizer que não existam denúncias apresentadas por cidadãos de maneira divorciada de interesses econômicos, de interesses de empresas, de interesses de licitantes. Mas não é isso que se percebe na prática. A questão da fiscalização, a gente também percebe algum avanço. Quando eu digo fiscalização, eu estou falando do fiscal do contrato. Vejam bem, hoje na Lei 8666, esse é um assunto absolutamente maltratado. O nosso legislador, porque essa era a tônica mesmo mundial, ele se concentrou em preocupar-se com a licitação na fase da disputa, ele não percebeu toda a gama de riscos que está por trás da fase doméstica de preparação da licitação e da fase de fiscalização, já quando nós temos um contrato sendo executado. Então, ele tratou de maneira muito pacata, de maneira muito superficial o tema da fiscalização. Algum avanço há no PL, algum avanço há. Mas acho que os avanços poderiam ser maiores. Vejam bem, nós precisamos deixar absolutamente clara a lista de afazeres que o fiscal deve, mínima de afazeres que se espera de um fiscal. Evidentemente que, a depender do tipo de contrato, esta lista pode ser
a essa lista eu posso adicionar outras coisas. Mas não há aqui uma informação, ainda que seja uma informação primeira, apta a receber novas adições em cada um dos editais, em cada um dos contratos, daquilo que se espera de um fiscal. Não há uma precisão sobre o momento em que esse fiscal tem que ser designado, não há uma preocupação com a forma de designação, que talvez realmente não seja o X da questão, mas é fundamental que exista uma formalização da designação, porque há casos em que o fiscal sequer se sabe fiscal, só vem a descobrir que ele é fiscal depois que o CAUDE torna e vai tornar sobre o CPF dele, e também não há uma preocupação com o perfil do fiscal. O fiscal, exatamente porque vai exercer uma função, que é uma função de acompanhamento da execução do contrato, precisa estar não apenas adequado do ponto de vista do seu conhecimento, preparado para este enfrentamento, como há de ter um perfil. A depender da história pregressa desse servidor, ele não deve ser considerado hábil a exercer a função de fiscal. Isso não está abordado no PL. Portanto, acho que aqui também a gente tem, eu digo, uma deficiência que pode ser sanada agora na volta do PL para o Senado. A respeito de sanções, duas observações. Todos nós que militamos nesse cenário da contratação pública sabemos que a forma como os contratos ordinários está estruturada é uma forma segundo a qual a administração pública ela se assenhora do contrato, cabendo ao contratado andar segundo aquilo que a administração pública já estabeleceu na época da licitação, na minuta do contrato, que é um contrato de adesão, estou falando dos contratos ordinários, e mais do que isso, é a administração pública quem tem o condão de alterar unilateralmente os contratos, é a administração pública quem tem o condão de rescindir unilateralmente os contratos, é a administração pública quem pode aplicar reprimendas aos licitantes e aos contratantes. Neste aspecto, sempre houve, desde 93, uma crítica a uma forma de lidar com isso do nosso legislador atual. O legislador da Lei 8.666, que é tão minucioso, que é tão detalhista, em alguns momentos, faz uma opção por ser mais superficial na abordagem. Um desses momentos é exatamente um momento dedicado à aplicação das sanções. Vocês vejam que, tal como hoje a gente encontra no artigo 87 da lei, claro que o 7º do pregão é diferente, mas no 87 da lei 8.666, nós não temos os casos que levam à utilização de cada uma das sanções. Então, ou isso vai ser previsto num decreto, ou isso vai ser previsto no próprio contrato, ou, situação a pior possível, o administrador público não aborda isso nem no seu decreto, nem nos contratos, e se entende apto a indicar a sanção, que na sua avaliação é a sanção mais apropriada, o que não apenas é um risco do ponto de vista de corrupção, porque sabendo-se autorizado, digamos assim, a eleger a sanção, ausente um parâmetro mais preciso, um parâmetro mais pormenorizado, ele pode se valer disso para cobrar do particular por uma aplicação mais tênue, por uma dimensão menos gravosa da sanção, como obviamente, ainda que não seja caso de corrupção, pode levar a escolhas que são escolhas que não devem ser aquelas feitas pela administração pública. Um guia é sempre muito importante. Dizer quais são as circunstâncias que atenuam e que agravam é muito importante. Vale dizer, isto o PL está a realmente nos fornecer. Então, o PL está a dizer quando que vai se aplicar cada uma das sanções e o PL está a indicar
situações, circunstâncias que atenuam ou agravam exatamente essa dosimetria da pena. Isso é muitíssimo positivo. Só para não deixar abordado, o artigo 7º da Lei do Pregão parece muito bom. Claro, se eu comparar o 7º do Pregão com o 87 da Lei 8666, eu detecto ali que as causas que levam à aplicação das sanções estão narradas no artigo 7º. Sob essa ótica, realmente o artigo 7º é melhor do que o artigo 87. Entretanto, a redação do artigo 7º nos leva a uma série de dúvidas. Uma delas, muito importante, é pensar o seguinte: quer dizer que todas essas condutas que estão narradas no artigo 7º devem receber a mesma resposta do Estado entre apresentar um documento falso e não se apresentar para celebrar o contrato? Há uma diferença brutal, em termos, inclusive, de comportamento subjetivo. E se a gente olhar sobre a ótica do artigo 7º, ambas as situações poderiam levar à utilização da mesma sanção. Portanto, ainda que o artigo 7º já represente, talvez, eu nem tenho muita certeza sobre isso, algum avanço, ele não é o ideal e, enfim, talvez tenhamos o ideal, pelo menos na minha avaliação, é realmente um aprimoramento indiscutível aquilo que o PL nos oferece. Para finalizar, eu quero abordar 3 coisas. As prerrogativas públicas continuam sendo valorizadas pelo projeto de lei. Eu acabei de fazer alusão ao fato de que, na realidade brasileira, esses contratos ordinários são contratos em que a administração tem uma posição de supremacia frente ao particular. Partimos do pressuposto de que essa posição de supremacia ela é necessária para salvaguardar o interesse público, que é, enfim, a alma do contrato. E dentro dessas ideias de supremacia, nós encontramos, por exemplo, a figura da rescisão unilateral, que pode ser provocada por uma falha, e claro que não é uma falha, né? Por falhas que sejam realmente contundentes, que sejam realmente dramáticas, dilacerantes por parte do contratado, porque pequenas falhas, pequenos ajustes devem ser corrigidos, há inclusive uma curva de aprendizagem nos contratos. Claro que essas relações elas não nascem prontas, sempre o contratado vai precisar de se familiarizar melhor, entender melhor o que a administração pública quer, por mais que o contrato seja detalhado, há coisas que o contrato não consegue espelhar e revelar, mas nós sabemos que a realidade de hoje também prescreve uma rescisão que é pautada não por uma desatenção, por um descompromisso do privado, mas pelo simples fato de que a administração pública não enxerga mais uma vantagem naquela contratação pública, não detecta mais a presença do interesse público. Na minha avaliação, esta era uma prerrogativa pública que precisaria ser repensada, porque todo o avançar do direito administrativo mundial, quando eu digo mundial, estou falando mais do direito administrativo ocidental, naturalmente, e mesmo brasileiro, é no sentido de valorizar a ideia de segurança jurídica, de valorizar o privado como alguém que não pode ser meramente destinatário das decisões da administração pública, mas a gente não percebe um avanço nisso. Em compensação, eu detecto alguns avanços que eu acho que são interessantes. Por exemplo, se a gente for ao 114, parágrafo 2º do PL, ele está a dizer que todas as vezes que a gente estiver diante de uma contratação de obra, e essa é uma tratativa específica para a obra, parte do pressuposto de que as obras envolvem investimentos maiores pelo particular, ou que as obras envolvem mesmo recursos públicos mais expressivos, que, portanto, elas merecem ser tratadas de uma forma mais distinta das contratações de serviços e das contratações de fornecimento de objeto, né? O que nem sempre é verdade, nem sempre as obras públicas
expressam mesmo investimentos mais robustos do que a entrega de produtos ou a prestação de serviços. Isso depende muito de que produto, de que serviço, de que obra a gente está falando, mas em linhas gerais, partindo desta ideia, o PL está a tratar as obras com uma distinção, e é uma distinção positiva no seguinte aspecto. Para que cada etapa de obra avance e, portanto, para que sejam expedidas as ordens de serviço, será fundamental que a administração pública faça um depósito num prédio, numa conta vinculada, portanto, numa conta que tem apenas este foco, este alvo, exatamente para evitar que depois de realizada esta etapa da obra, a administração pública possa não dispor de recursos, dos recursos necessários ao pagamento da contraprestação do privado. A indústria da construção civil, sobretudo, teve uma participação, provavelmente continuará a ter, né, uma participação muito constante no acompanhamento do PL, claro, fazendo valer os direitos que eles entendem que possuem, e, claro, preocupados que estão e devem estar mesmo com a constância, com a constante inadimplência por parte da administração pública. Um outro ponto muito interessante que me parece trazer méritos para o PL é a rescisão pelo privado. Então, privado, nos termos do artigo 136, inciso 4, ele vai poder, a partir de um atraso superior a 2 meses, a redução aí no prazo que ele tem que suportar a administração pública, a inadimplência, a inoperância da administração pública cai para esses 2 meses. Então, após um atraso superior a 2 meses, por parte da administração pública, nos pagamentos ou de parcelas de pagamentos, será possível que o particular lance mão desta rescisão. Isso também me parece um avanço. Ela não derruba a coluna vertebral, que continua sendo a primazia, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, mas, de qualquer forma, ela é uma rachadura, digamos assim, ela é um friso, uma cicatriz nisso. E, finalmente, acho interessante também considerar que o legislador está, de fato, preocupado com os atrasos na administração pública, que são não apenas, geram não apenas problemas para as empresas que precisam aguardar esses pagamentos e que, às vezes, se veem diante de folha de salário para poder pagar, ou mesmo fornecedores que precisam receber e completamente desguarnecida, porque a administração pública não se desincumbiu da parte que lhe cabia executar, que é exatamente centralmente o pagamento. E, então, preocupados com isso, os legisladores estão a dizer que a administração pública terá que assumir as consequências deste não pagamento. E quais são essas consequências? Quando o pagamento atrasar, superar 45 dias, a administração pública terá que custear. Isso já é uma realidade de determinados entes, mas isso passa a ser, mais uma vez, tratado de maneira nacional. Terá que custear não apenas a correção monetária, a atualização monetária deste valor, mas também os juros que passam a incidir. Então, a gente percebe que há uma preocupação com isso. Vejam bem, a questão do não pagamento às empresas, ela é danosa a todo o cenário da contratação pública. Empresas deixam de participar de licitações depois que passam por experiências negativas e resolvem, então, voltar-se apenas para o setor privado. Com isso, se reduz o número de participantes no cenário público, o que prejudica enormemente a própria coletividade.
E a questão do não pagamento da administração pública é também algo que deve ser olhado com toda a cautela, porque um dos momentos em que a corrupção mais se alastra, mais se revela, está exatamente ali. Por vezes o procedimento licitatório não tem nenhuma mácula, não houve nenhum tipo de comportamento inadequado, mas sabendo da importância, claro que a contraprestação significa para o privado, alguns agentes públicos podem fazer uma pressão para que só liberando o pagamento, digamos assim, apenas se houver uma colaboração por parte do privado. Portanto, esses avanços eles são importantes, mas é preciso sempre ter em mente que tudo que for possível adicionar, acrescentar com vistas a que o ciclo da contratação nasça de um planejamento, e ao nascer de um planejamento, que esse planejamento também considere os fatores orçamentários e financeiros, e que ele se encerre num acompanhamento por um fiscal, e também, obviamente, trazendo ao lado do fiscal a figura do gestor, e que tudo isso seja, de fato, disciplinado, se não exaustivamente na lei, mas disciplinado, de forma a conduzir esse passo a passo, evitando transtornos, isso deve ser considerado. Então, essas eram as minhas observações. Na verdade, falei muito mais, eu acho, do que o tempo é recomendável, porque me disseram que eu tinha 30 minutos, mas, enfim, essas eram as minhas observações iniciais. Eu tenho que achá-las aqui, né? Tem pergunta para cima também. Bom, o setor de compras, alguém está me perguntando assim, o setor de compras ou departamento de licitação já não realiza tais atividades? Vamos pensar que nós não estamos cuidando de uma lei que tem como destinatária a administração pública federal ou como destinatária a administração pública do Estado de Minas Gerais. Essa lei tem como destinatários todos os entes federados, as suas autarquias, as suas fundações. Então, dentro dessa pluralidade de destinatários, a preocupação do legislador foi em dizer efetivamente que é preciso ter um órgão que centralize isso. No município de Barbacena, no município de Niterói, pode não ser esta a realidade ainda. Isso passa a ser obrigatório. A questão da padronização. A padronização vai recair não apenas nos documentos, então os documentos devem ser padronizados, e para que se padronize um documento, é preciso envolver todos os setores da administração pública que tenham, claro, alguma correlação com isso, sob pena de, ao padronizar, a gente padronizar alguma coisa ruim. Então, tem que se ter um processo de maturação nessa padronização. Evidentemente que em casos específicos, em que aquela padronização não sustenta o interesse público, será não apenas possível, como obrigatório, que se explique o porquê da não utilização dessa padronização, mas a padronização de documentos fixada na lei como uma obrigação vai se destinar a todo mundo. Os modelos federais podem ser utilizados, essa é uma coisa interessante, como eu disse, e algo que aí eu acho que merece toda a nossa atenção é a ideia de padronização e catalogação de produtos e serviços. De novo, se isso já é a realidade de determinados entes federados, isso não é a realidade da administração pública brasileira como um todo. Então, nós não temos, em Belo Horizonte, por exemplo, um município deste tamanho, nós não temos catálogo de produtos e de serviços.
Então, pensar que isso deva ser feito é dizer que a administração pública vai ter que... E aí não é só uma discussão interna, porque o processo de padronização, mesmo sob a égide da Lei 8666, a lei não fala, mas o entendimento é nesse sentido, precisa chamar, agregar os fornecedores. Eu não posso padronizar sem ampla defesa, no sentido de oportunizar os interessados, conhecer essa decisão da administração pública e discutir com a administração pública qual é, então, a melhor caneta, qual é a melhor lousa para as escolas, qual é o melhor tipo de carteira para as escolas municipais e estaduais. Essa é a ideia. E nisso, apesar do PL falar de catalogação de produtos, etc., ele ainda não está disciplinando a contento o processo de padronização. É evidente que a gente pode imaginar o seguinte, o município que cuide disso. A dificuldade está em o município reconhecer, saber ditar, ainda que seja para si mesmo, como deve ser esse processo de padronização. Então, eu acho que, ao lado de falar disso, a lei deveria dar a estrutura inicial do processo de padronização, admitindo, claro, que aqui ou acolá se faça algum ajuste absolutamente operacional. Mas as linhas gerais deveriam ser dadas pela lei. São muitas perguntas, eu vou escolher algumas aqui, né, gente, porque... deixa eu ver aqui. Eu falei do denunciante do bem aqui, falei que tem essa discussão, o Fagner trouxe aqui para a gente o projeto de lei 882. Alguém está me perguntando sobre a extinção de algumas unidades. Eu acho que essa questão da extinção das unidades, eu não sei se ela tem a ver com a questão da centralização de compras ou não. Se essa pessoa que fez a pergunta puder esclarecer, é melhor que aí eu talvez aborde de maneira mais precisa. Tem uma pergunta da Eliane, dizendo que a ampla centralização de compras no registro de preço pode inviabilizar a ampla competição de outras empresas que não estão inseridas nos registros cadastrais. Bom, o órgão que... Eu estou imaginando que ela esteja dizendo o seguinte, quando o órgão gerenciador, e agora não mais só na esfera federal, ou não mais só em determinados estados e municípios, mas como uma realidade brasileira, ele vai trazer para si o compromisso de realizar uma licitação para atender os desejos, as necessidades dos órgãos, que a gente chama de participantes, e ao ganhar esta licitação, ao ser signatário da ata de registro de preços, que não será apenas o primeiro, a gente tem um espaço aqui no PL também, como já existe em determinados decretos, para que um segundo fornecedor seja signatário da ata, isso está materializado no PL. Mas, enfim, considerando que quem ganhar essa licitação realmente terá a possibilidade de fornecer para mais entes federados, isso vai fazer com que as empresas, elas tomem as medidas necessárias, elas adotem as medidas necessárias para poder participar de registros de preços. E os registros de preços podem ser feitos através de pregão e de concorrência. E até é importante lembrar que o pregão e a concorrência passam a ser, na verdade, quase que irmãos gêmeos aqui no projeto de lei. A ideia de rotatividade de lances vai ser possível também na concorrência. Então, assim, as empresas vão ter que realmente tomar as medidas necessárias, como já tem que tomar as medidas necessárias prévias para poder participar. Eu não vejo realmente nenhuma ofensa ao direito de ampla participação das empresas na expansão, digamos, do uso do registro de preços. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Alguns são comentários ou são perguntas exatamente. Bom, sobre a fase atual do PL, bom, ele volta para o Senado, né? Há um limite sobre o que efetivamente o Senado pode fazer, um limite, inclusive, do ponto de vista da ritualística, né, das regras sobre processo legislativo. Eu acho é muito complicado no Brasil a gente falar sobre se efetivamente o PL sai nesse primeiro semestre. Há uma aposta muito grande para que o PL saia nesse primeiro semestre. Essa aposta já existia ano passado, mas a crença era de que realmente ficaria para o primeiro semestre de 2020. Tudo que eu acompanho, com as pessoas que eu falo, que trabalham no governo e com os meus contatos mesmo no Congresso Nacional, eles sinalizam de que isso sairá. As manchetes dos jornais podem mudar toda uma agenda, né? E claro que este não é um projeto, pelo menos é o que a gente não vê isso sendo divulgado como um projeto prioritário. Tem PECs que o governo gostaria de aprovar, ou mesmo outros projetos de lei que seriam mais prioritários. Mas, enfim, há um entendimento praticamente pacificado que envolve público e privado de que é preciso revisitar o diploma. Portanto, eu acho que a gente avança. Se o PL incorpora todos os dispositivos do novo decreto do pregão eletrônico. Até interessante porque, num primeiro momento, o PL ele estava a tirar a possibilidade de uso de pregão para obras, que era alguma coisa que se prometia, que se esperava que a nova lei de licitação trouxesse, não para qualquer obra, evidentemente, mas para determinadas obras, e estava dando um passo atrás na minha avaliação, há quem aplauda isso, em se tirar a possibilidade de usar o pregão para serviço de engenharia. As coisas hoje voltaram a uma certa normalidade. Então, o decreto do registro de preço, ele foi feito e foi explicado isso pelo governo federal, levando em consideração a realidade hoje do pregão. Levando em consideração a realidade hoje do pregão, há uma afinidade entre o decreto e a atual lei do pregão. Como não há mudanças muito substanciais, eu diria assim, já que essa não vai de fato ocorrer, existe sim, e será possível aproveitar o decreto do registro, do pregão eletrônico em quase tudo. Então, ele não foi pensado levando em consideração o PL. Se vocês forem às explicações, vocês vão ver que as explicações do decreto são explicações voltadas à realidade atual, mas ele não discrepa muito daquilo que o PL está trazendo a respeito do pregão. Gente, me pediram para encerrar, a gente realmente avançou super no tempo, mas a gente se vê por aí. Um abraço, tchau!